3,2 pontos. É o menor nível desde junho deste ano, né? Junho tinha batido ali em 92,3 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice então cedeu meio ponto após 6 meses de alta aí para 95,7 pontos. A gente vai debater mais, inclusive, sobre estes dados agora com o nosso convidado, Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Seja muito bem-vindo, Nicolas, à nossa programação aqui da BMC News. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Ótima quarta para todo mundo. Muito obrigada, ótimo dia aí para você também, todo o time da Nova Futura. Nicolás, aproveitando, né, essa notícia, inclusive, queria repercutir contigo, foram após aí 4 meses de altas consecutivas, a confiança então do consumidor recua, muito influenciado talvez pela piora ali das expectativas para os próximos meses, também acomodação em relação à situação atual. Essa calibragem das expectativas, passando lá do índice de zona de otimismo para uma zona de neutralidade, ela pode estar de fato relacionada com a desaceleração dos setores econômicos? Eu acho que sim, né? A gente já começou a ver nos números de agosto um desempenho um pouco pior da atividade econômica, né? Acho que semana passada chamou bastante atenção aos números do setor de serviços, foram muito ruins, né? Mas não só, a gente viu também os números do varejo também performando mal. Então acho que é uma mistura de desaceleração econômica com assim o fim de um período mais benigno, vamos dizer assim, de atividade, né? Então a gente teve um período em que a atividade estava desempenhando bem, o mercado de trabalho bastante aquecido, com o pessoal tendo ganhos reais de renda. Agora a gente começa a ver um efeito um pouquinho pior da desaceleração da atividade, da perda de ímpeto do mercado de trabalho. Isso tende a demorar um pouco, né, para bater no consumidor. Eu acho que a gente está começando a ver esse processo agora. Bom dia, Felipe Nascimento. Você estava comentando sobre alguns dados. Os dados recentes mostram mesmo essa desaceleração. A gente viu vendas no varejo, a gente viu volume de serviços, prévia de IBCBR, uma série de indicadores que têm trazido essa percepção de desaceleração, né? Agora, no terceiro trimestre, também, de repente, até mesmo para o quarto trimestre. Num possível cenário, a gente pode ter um crescimento de PIB ali perto ou acima dos 3%, mesmo entrando talvez numa recessão técnica. E aí, a minha pergunta, a segunda pergunta, seria as consequências disso também para as projeções do ano que vem. A gente pode ter um peso maior e, de repente, até um pessimismo maior em relação aos números no ano que vem por conta desse cenário agora do fim do ano? Vamos dizer assim, né? Um crescimento de 3 ou mais para esse ano já está bem garantido, vamos dizer assim, porque o desempenho da atividade foi muito bom no primeiro semestre e em economia tem um negócio que a gente chama de carrego, né? Então, vamos dizer que o PIB tenha subido no primeiro semestre, então como você vai comparar médias, né, de 4 trimestres, então como você teve esse deslocamento do PIB no primeiro semestre, provavelmente você vai fechar o ano com um crescimento em torno de 3%, né? Então, nosso cenário é que a gente vai ter 2 trimestres de PIB negativo no fim de 2023, né? Então, mas mesmo assim, a nossa visão é que termina com 3% de crescimento, né? Então, assim, a gente precisaria ter um desempenho muito ruim para ter um crescimento abaixo de 3%, justamente porque o desempenho do primeiro semestre foi tão bom que isso que a gente chama de carrego já garante um crescimento de 3,2, 3,3 para esse ano, né? Ou seja, se a gente não crescesse nada mais ao longo de 2023, o Brasil cresceria 3,3%, né? Então, assim, a gente precisa de um cenário bastante negativo para o PIB crescer menos de 3%. Então, a nossa visão é que, embora tenha esses 2 trimestres negativos, né, no fim desse ano, a gente termina o ano em 13%. Agora, para o ano que vem, sim, né, aí a discussão ela se torna mais importante, né, porque se eu falei que o carrego do primeiro semestre ele importa para o PIB desse ano, o carrego, né, desse segundo semestre também vai importar para o começo do ano que vem, né? E assim, as coisas em economia têm uma certa regularidade, né? Tem uma certa inércia. Então, obviamente, o começo do ano que vem vai ter uma questão de safra. Talvez a gente já comece a colher alguns frutos da queda de juros do BC, embora seja muito cedo para a gente ver isso. Mas assim, o fato da gente estar terminando 2023 uma dinâmica mais adversa
nos faz crer que o começo do ano que vem também não vai ter tanta tração assim, né? Então, essa mistura de um carrego mais baixo do fim desse ano com, vamos dizer assim, essa inércia, né, do segundo semestre de 2023 para o começo do ano que vem, tende a pautar a discussão de crescimento para o ano que vem. Tá? A gente ainda não está com uma visão de crescimento fraco para o ano que vem, a gente está em torno de 1,5%, né? Ainda é um crescimento ok, ainda mais se a gente considerar que o crescimento potencial do Brasil está na faixa de 1% ou 1,5%. Obviamente, né, a gente está vindo de vários anos de crescimento acima do potencial, né, então vai ser o primeiro ano em que a gente vai ver uma desaceleração um pouquinho mais significativa da atividade econômica, mas assim, nada, por enquanto, o cenário não nos diz que seja algo muito ruim, né, vai ser só uma desaceleração dentro de uma trajetória de normalidade ainda. Nicolás, a gente começou agora, né, a temporada de resultados, está muito embrionário ainda, os números ainda estão muito embrionários para a gente ter exatamente algo ali com que a gente possa trabalhar. Mas as expectativas, e aí eu queria saber a sua visão, é se de repente a gente vai ter empresas mais pesadas e empresas com menor crescimento, empresas com uma menor capacidade de entrega diante dessa desaceleração, desse cenário instável da economia brasileira, esse cenário que você bem comentou, né, do segundo semestre para cá, de desaceleração, a gente vai conseguir pegar esse sentimento ou essa percepção nesses resultados das companhias? A gente pode ver uma temporada um pouco mais fraca e os analistas talvez até já estejam projetando isso, mas na parte econômica, olhando para o impacto do cenário doméstico nas companhias, a gente tende a ver uma temporada um pouco mais fraca? Eu acho que a gente precisa fazer uma certa divisão dentro da bolsa nesse sentido, né? Eu acho que existe ainda uma perspectiva boa para empresas mais ligadas ao setor externo, então empresas de commodities, mineradoras, petroleiras, ainda vão surfar a preços de commodities bastante elevados, né? Acho que a grande mudança, né, frente ao começo do ano é mais a parte de celulose. A celulose começou a ganhar um pouco mais de tração, né, mas eu diria que dentro da bolsa a parte de commodities ainda está com uma perspectiva boa de resultados, né. Agora, quando a gente fala do cenário macro brasileiro e traz para dentro da bolsa, aí eu acho que a gente tem dois grandes setores, vamos dizer assim, né? Primeiro, setores cíclicos, mais ligados ao consumo, então varejo, locadoras, supermercados, etc. Eu acho que para essas companhias, né, principalmente companhias que estão mais endividadas, que dependem mais de crédito, a gente ainda está dentro de um cenário bastante ruim, né? Tem a questão do desenrola, que provavelmente vai dar uma reduzida no endividamento das famílias, mas do que a gente acompanha aqui ainda não teve efeitos significativos, né? Então, esses setores mais ligados ao consumo, mais dependentes de crédito, acho que tem uma situação um pouco mais complicada para esse trimestre, né? Mas eu entendo que tem um outro setor, né, mais ligado ao doméstico, que tem uma possibilidade de estar num ponto de reversão, que é principalmente o setor bancário, né? Quando a gente olha do ponto de vista macro, os dados do Banco Central já estão sinalizando uma acomodação no mercado de crédito, né? O que eu quero dizer com isso? A inadimplência da pessoa física começou a estabilizar, a parte de atrasos começou a dar uns sinais de melhora, né? Então, um dos grandes temores para o setor bancário ao longo desse ano foi a questão da inadimplência, né? E quando a gente olha os dados agregados, parece que essa dinâmica está começando, né, a melhorar. Por outro lado, a parte de pessoa jurídica ainda está bastante complicada, né? Então, assim, eu diria que bancos, né, tem uma certa divergência dentro dessa classe, que é bancos mais atrelados à pessoa física provavelmente vão começar a mostrar uma dinâmica de melhora, não só porque a inadimplência estabilizou, mas também porque o desenrola pegou justamente, né, essa classe, essa carteira, né, de pessoa física, e enquanto as linhas mais ligadas a PJ, crédito mais corporativo, ainda tem um cenário um pouquinho complicado para frente, né? Então, acho que dentro da bolsa a gente tem três grandes setores, né? Commodities ainda acho que tem uma perspectiva boa, parte mais cíclica da bolsa ainda tem um cenário bastante desafiador, e acho que o mercado já incorporou bastante parte disso no preço, né? Tanto que as ações de varejo estão muito
descontadas, várias ações, né, ligadas ao setor de consumo doméstico estão bastante descontadas, e eu colocaria dentre as ações ligadas mais ao ciclo doméstico, acho que bancos têm um ponto talvez aqui de um pouco mais de atenção, né? Pode ser de fato um momento de virada para o setor. Boa. Nicolas, você comentou, né, a respeito desses 3 setores que acabam sendo impactados de formas diferenciadas por conta do cenário doméstico, mas todos eles acabam estando um pouco atrelados com o cenário internacional. A gente tem falado bastante a respeito do risco fiscal lá nos Estados Unidos, a condução da política monetária, toda essa movimentação na curva de juros por lá. E por mais que a gente tente aqui no cenário doméstico fazer, né, a lição de casa ou a tentativa de algumas pautas econômicas, a gente está muito atrelado com o cenário americano e os chacoalhões que a gente vê lá acabam impactando a gente por aqui. Enquanto a gente não tiver nenhum tipo de movimentação um pouco mais clara, um pouco mais de certezas a respeito da economia americana e de como as questões vão ser endereçadas por lá, esses setores, inclusive os 3 que se movimentam diferentemente, eles vão continuar pressionados pelo cenário internacional. Inclusive o nosso Banco Central já sinaliza, né, várias vezes essa questão da possibilidade do juro não cair tanto quanto se imaginava por conta desse cenário lá fora. Como que você está vendo essa relação e como que você está vendo essa dinâmica? Bom, vamos pensar da forma mais simples de como eu poderia precificar uma ação, né, que seria o fluxo de caixa descontado dos lucros da empresa à frente, né? A nossa primeira pergunta anterior foi justamente sobre o ciclo de lucros, né? Agora, essa questão tem muito mais a ver com a taxa de desconto que eu vou colocar no meu cálculo sobre qual deveria ser o valor de uma ação, né? E aí a questão fica um pouco mais complexa, né, porque o juro longo americano ele está se movendo por, vamos dizer assim, uma gama de fatores, né? Eu acho que tem uma discussão sobre o nível, a força da atividade econômica americana, sim, mas acho que também tem uma questão sobre o fiscal americano, que está bastante ruim e sem nenhum sinal de que vai melhorar no curto prazo, né? Na verdade, a gente tem visto sinalizações no sentido de piora fiscal, né? Ontem o Biden supostamente, o Washington Post noticiou que o Biden vai pedir mais 150 bilhões para o Congresso americano. As negociações em torno de quem vai ser o speaker, né, da Câmara americana estão completamente emboladas. Tem 2 guerras para os Estados Unidos, vamos dizer assim, entre aspas, financiar. Então, assim, o fiscal americano provavelmente vai continuar bastante negativo, né? E a gente tem uma situação em que o Fed, em ter colocado a percepção de que ele está mais próximo do fim do ciclo, e você tem uma economia ainda bastante aquecida, você tem o petróleo subindo, é natural que os investidores comecem a passar essa pressão altista dos juros da ponta curta para a ponta longa da curva, né? Não é à toa que a gente tem visto uma piora muito significativa dos títulos de longo prazo nos Estados Unidos, enquanto a ponta curta da curva não tem sofrido tanto, né? Então, está ocorrendo uma reavaliação de qual o juro de longo prazo dos Estados Unidos, né? E acho que talvez o mais curioso é que não está ocorrendo uma percepção de piora da inflação ainda, né? Boa parte dessa alta dos juros está atrelada ao juro real, né? Vamos fazer um comparativo aqui. É como se a NTN-B brasileira estivesse puxando o juro pré-fixado aqui, né? É exatamente esse processo que a gente está vendo nos Estados Unidos. Isso é uma reavaliação, na verdade, do juro de equilíbrio da economia americana, né? Então, assim, acho que essa discussão ainda tende a continuar bastante nebulosa, né? É difícil dizer qual vai ser o nível terminal da taxa de juros americana. Muita gente falando que o juro de longo prazo pode bater 5,20, pode bater 5,5, os mais pessimistas achando que pode ir para 7, né? E acho que os analistas já levaram tantos dribles ao longo desses anos, né, que acho que essa altura, embora 7 seja um nível bastante extremo, acho que pouca gente vai ter coragem de dizer é impossível acontecer, porque supostamente era impossível o juro americano ir para 3, supostamente era impossível ir para 4, supostamente era impossível ir para 5, né, e a gente foi caminhando nessa direção, né. Então, assim, a minha percepção é que a gente ainda está no cenário de alta de juros lá fora, né? Se vai de fato romper os 5 é uma outra discussão, mas só o fato, né,
dos juros longos americanos estabilizarem nessa faixa de 4,70 para 5% já implica um desafio bastante grande para as bolsas, né? Tanto que a gente, obviamente, dá bastante destaque para a nossa bolsa, mas quando a gente pega a bolsa americana, por exemplo, a gente teve resultados muito bons ontem de Alphabet e Microsoft, e ainda assim a bolsa americana está caindo hoje, né? Então, me parece muito atrelado a essa volta nos juros americanos. O juro americano de 10 anos está quase 4,90 novamente. Então, assim, acho que a gente tem um grande desafio pela frente ainda, né? É um cenário bastante desafiador para a bolsa, até porque o juro americano estando mais alto, ele faz com que as nossas taxas de juros fiquem mais altas, né? E aqui eu não estou falando especificamente de Selic, eu estou falando de juros de mercado mesmo, né? Acho que quando a gente fala de Selic tem uma discussão um pouquinho diferente aqui, embora obviamente influencie. E, de fato, se o juro de mercado aqui sobe, a bolsa vai sofrer, né? Então, acho que dentro da perspectiva de lucros existe um cenário, vamos assim, não chega a ser dual, né? Tem um cenário de divergência entre vários setores, mas pensando do ponto de vista de taxa de desconto para a bolsa, ainda está um cenário bastante difícil. Nicolas, você trouxe aí pontos importantes, né, trazendo justamente esse impacto dos juros por mais tempo, né, nos ativos em si, trazendo toda, apesar dessa temporada, até você trouxe pontuando muito bem, né, do resultado, ainda assim a bolsa está caindo e tem toda essa questão ainda dos juros, da curva de juros nos Estados Unidos, toda essa preocupação do fiscal. Eu queria, e isso inclusive estava na nossa última ata ali do Copom, né, citando ainda toda uma cautela aqui com essa magnitude da redução dos juros locais por conta deste cenário externo ainda aí trazendo essa visão de mais tempo de juros altos ainda na economia lá nos Estados Unidos. Vindo para cá, né, olhando aqui também num outro ponto que trouxe isso dentro da ata ali do Copom, foi o nosso cenário doméstico, olhando muito para a questão do fiscal. Eu queria voltar um pouco mais para a nossa economia aqui em si. A gente viu aí, e ainda temos pautas econômicas para serem aprovadas em Brasília, portanto, mas Brasília ainda parece que, né, tá ali, sofreu um apagão, vamos dizer assim, nas últimas 2 semanas, impactando essas votações importantes, porém, voltando agora, já jogando aí uma discussão ainda sem data maior ali para trazer a votação da aprovação ali do projeto sobre offshores, enfim, né, a gente ainda tem, acho que uma morosidade ainda nessas pautas mais arrecadatórias. Quando a gente vê em relação à arrecadação, vindo para o fiscal, ontem a gente teve dados da arrecadação menor, inclusive. A gente, depois do Brasil crescer ali 8% em arrecadação em 2022, teve essa desaceleração também neste ano. Tivemos surpresa ali de alta do PIB no primeiro, acho que semestre, que resultou neste impacto positivo no primeiro semestre, mas uma perda da força da atividade, ainda levando aquele risco, talvez, né, ali de voltar a se debater as políticas anticíclicas. Queria entender um pouco da sua leitura. Você acha que, de fato, né, a gente pode ser que tenha que voltar mesmo a debater essas políticas anticíclicas? Bom, vamos lá, né? Fiscal é sempre um assunto bastante difícil de conversar no mercado, porque ele é muito não linear, né? O mercado deixa, obviamente, todo mundo tem a impressão que o fiscal brasileiro é um problema, né? Mas ele deixa de ser um assunto de tempos em tempos, e aí quando volta parece que todo mundo cai na real, né? Eu acho que assim, vamos separar o assunto por partes, né? Primeiro ponto, acho que a gente está dentro de uma dinâmica de perda de ímpeto da arrecadação, né? A gente terminou o governo Bolsonaro com um superávit primário de 1,2% do PIB, sim, mas tem uma conta que a gente faz que é o seguinte: se eu pegar os dividendos das estatais, se eu pegar as concessões, né, que o governo fez, e eu pegar o ganho que o governo teve de inflação, né, porque quando a inflação acelera, o governo arrecada mais, porque a arrecadação ela é atrelada ao preço dos bens e serviços, né? Então, quando a inflação ela sobe, né, os preços de bens e serviços sobem, minha arrecadação vai subir também, né? Então, tem um ganho quando a minha inflação acelera. Se eu tirasse o efeito dessas receitas não recorrentes, o déficit primário que a gente fechou, o governo Bolsonaro, é de 1,2% do PIB. Né? E a gente viu algumas medidas arrecadatórias do governo Lula, mas, assim, de maneira geral, para esse ano também não houve uma melhora significativa, né? Principalmente porque a gente decidiu expandir gastos, né? Então, nossa situação, vamos dizer assim, a foto já não era muito tranquila, né? Porque a gente estava dependendo de receitas não recorrentes para fechar a conta do fiscal.
Aí veio a questão do arcabouço. O arcabouço tem um problema bastante sério, que é, primeiro, ele não controla o gasto, né? Ele gera uma trajetória ascendente dos gastos públicos, e isso gera um peso ainda maior para a arrecadação em fechar a conta, né? Então a gente está dentro de uma dinâmica em que a arrecadação está perdendo ímpeto. Segundo, o governo está com muita dificuldade em avançar as suas pautas no Congresso, né? O PL das offshores e dos fundos exclusivos vai ser aprovado? Provavelmente sim, mas vai sair numa versão mais diluída, né, do que estava sendo imaginado até pelo governo. Por quê? Porque durante a tramitação do projeto decidiram reduzir a alíquota para atualização dos investimentos no exterior, vão diminuir o come cotas dos fundos exclusivos, etc. Então, assim, a gente tem uma foto ruim, a transição, né, também não está saindo como o governo espera, porque, vamos lembrar, o governo precisa de 170 bilhões de reais para fechar a conta no que vem, né? Então, das medidas que ele propôs já não eram muito críveis, né, e o próprio processo de tramitação no Congresso tem mostrado que provavelmente essas receitas não vão vir no nível que o governo estava imaginando, né? E acho que para finalizar tem a questão da reforma tributária, né, porque são discussões um pouco diferentes, né? A discussão da PL das offshores, da subvenção do ICMS, elas são medidas para fechar o déficit do ano que vem. Reforma tributária é uma questão mais sobre produtividade da economia, simplificar o processo de pagamento de imposto, etc. Mas nos últimos dias a gente tem visto que até mesmo dentro da discussão de reforma tributária, o governo provavelmente vai sair com uma versão bem diluída, né? A questão do Fundo de Desenvolvimento dos Estados, que está saindo da faixa de 40 bilhões para 60, mas os estados querem 80, também é algo que chama atenção, né? Então, assim, a gente está com uma figura ruim, a transição não está sendo boa, e olhando lá na frente, tudo que está sendo proposto para fiscal também não tem saído na melhor, vamos dizer assim, melhor formato, né? Então, a gente está bastante reticente com relação ao fiscal, a gente acha que não vai entregar, né, o déficit no ano que vem, a gente está com uma projeção de déficit de 1% para o ano que vem, mas minha percepção é que pode ser até pior, né, principalmente se a economia não performar como a gente está imaginando, né? Vamos lembrar, como eu disse no começo, a gente está com um crescimento de 1,5%, se o PIB decepcionar, provavelmente a arrecadação vai ser mais baixa, e aí entra uma discussão interessante, né, que é justamente a que você trouxe. Como o governo vai se comportar se começar a ver a economia desacelerando, né? O governo já fez uma agenda de estímulos para o ano que vem, que é o PAC, que é investimento de estatais, enfim, já tem, né, uma agenda fiscal mais expansionista para o ano que vem, e se a economia desacelerar, provavelmente o governo vai tentar intervir novamente, né, vai tentar fazer novos gastos para não deixar a economia desacelerar tão fortemente. Então, acho que assim, o fiscal é bastante complexo, né? A gente está dentro de uma estrutura bastante ruim, e quando eu penso em termos de cenário de risco, me parece que está simétrico para baixo ainda. Qual que é a possibilidade do mercado colocar esse tema nos preços? Eu acho que uma boa parte já entrou, né? Tanto que a gente tem visto a parte longa da curva de juros aqui sofrendo mais do que a ponta mais curta, né, que está na mão do Copom. Mas assim, eu diria que o mercado ainda não incorporou todos esses riscos fiscais, né? Eu acho que o mercado está meio deixando um pouco em banho-maria, vendo como é que vai ser a tramitação no Congresso, para depois, de fato, colocar um pouco mais disso no preço dos juros aqui, né? Eu acho que a gente está dentro de um período até benigno do mercado em termos de precificação de juros. Eu acho que a alta dos juros que a gente tem visto está muito mais relacionada ao juro lá fora do que ao cenário fiscal aqui. Muitos pontos importantes, né, para o investidor ficar de olho e monitorar. Nicolas, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Imagina, Paulo. Obrigado a todos e ótima semana. Tá certo, obrigada, Nicolas. Conversamos então com Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. São 11h04. Vamos para mais um giro do nosso mercado. Maurílio Goldner chegando aqui já com o nosso mapa aberto do calor, trazendo mais atualizações do nosso mercado. Muito bom dia para você, Maurílio. Para você também.